Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Agora utilizando a bandeira da Target Investimentos Imobiliários, aqui a apresentação de um case real recente, tá? Análise de viabilidade desde o zero, tá? Desde a escolha do terreno, tá? Até a precificação do valor de venda, o desenvolvimento ali de unidades habitacionais competitivas, né? A gente fez uma análise ali de mercado, né? Uma cidade litorânea aí da Bahia, tá muito bonita a região, muitos empreendimentos de alto padrão, de médio padrão, tá? Determinada localidade ali de luxo mesmo, né? Mas o empreendimento aqui padrão normal, tá dentro de um terreno aqui de 5 mil metros quadrados, tá? A gente fez uma análise completa desde o zero, formatando o produto, estimando o custo de implantação, valor de venda, tá? E resultados econômicos financeiros, tá? O empreendedor aqui nesse caso não é profissional da construção civil, é uma pessoa de outra área interessada em empreender, né, no setor imobiliário, né, nos contratou aqui para analisar um determinado conjunto ali de oportunidades, né, de investimento imobiliário. Eu vou apresentar para vocês aqui a que se mostrou mais atrativa sob a ótica de mercado, de inserção mercadológica e sob a ótica do investimento mesmo de fato, econômico e financeiro, tá? Então o terreno tá de 5 mil metros quadrados, couberam 20 casas duplex ali, né, ou seja, garagem, né, pavimento térreo, pavimento superior, com área gourmet no fundo, né, um condomínio aí com área comum pavimentada, com muramento, guarita, tudo muito bem arrumadinho, né, seguindo ali o padrão dos empreendimentos nesse segmento de mercado ali disponibilizados pelo setor imobiliário naquela região, tá, para serem vendidos aí de uma forma competitiva, tá? Empreendimento com uma área ligeiramente maior do que a média de mercado, área privativa com um valor ligeiramente menor, tá? O intuito é realmente entrar competindo no mercado, tá? Vou dar uma pausa aqui no thumbnail e passar para a planilha. Então, pessoal, aqui então a planilha, tá, de resultados, nossa planilha de análise, né? Essa aqui é basicamente uma incorporação mesmo, de fato, né? Imóvel que é vendido aí para pessoas com poder aquisitivo médio alto, né? A compra de casa na praia, ou seja, quem compra casa na praia já tem imóvel próprio, né? Hoje existe uma linha de financiamento aí que te permite comprar, né, ter dois financiamentos ativos, né? Mas a priori, a pessoa já tem casa própria, não tem necessidade de financiar imóvel, né? A priori, tá? Existem casos, existem outros casos, né? Mas basicamente nesse caso aqui de casa de praia, apartamento, ou a pessoa compra à vista, mas se for na planta dá uma entrada e vai pagando o decorrer da obra, são pessoas, famílias que têm um poder aquisitivo melhor, né? Uma renda mais alta e podem fazer frente a esse tipo de custeio, né, esse tipo de parcelamento, tá? Nada impede que, né, depois de obra pronta, por exemplo, essas 7 unidades que estão aqui, ó, a serem vendidas após a obra concluída, possam ser financiadas no âmbito aí da pessoa física, financiamento normal de compra de imóvel novo, né? Processo normal aí de financiamento. Tá? Nesse caso aqui então, incorporação, tá? A casa duplex, eu fiz um esboço de um projeto aqui, com 3 quartos em cima, uma casa de quase 100 metros quadrados, com área gourmet no fundo, valor de venda atualizado aí para agosto de 2022 de R$500 mil, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, esse aqui é o valor médio, tá? R$500 mil de imóveis, né? Isso aqui é chamado estudo comparativo direto de dados de mercado. Método comparativo direto de dados de mercado. A BNT 14653 é um processo utilizado aí amplamente pelos bancos para fins de análise de viabilidade de compra de terreno e construção, financiamento de unidades prontas, né? Processo de financiamento normal, né? Os bancos nos pagam para poder fazer uma análise dessa, né? Eu particularmente trabalho só para a Caixa Econômica Federal. Já fiz mais de 2.000 trabalhos para a Caixa Econômica Federal fazendo esse tipo de análise. Então aqui a gente tem, né, um valor muito provável de comercialização da unidade
cenário de vendas aqui, ó, 8 unidades antecipadas, né? No decorrer da obra a gente tem venda de mais algumas aqui, e 7 unidades posterior à conclusão das obras, ok? Eventualmente aqui com essas 8 unidades, mais um montante de recurso próprio, você consegue conduzir o empreendimento satisfatoriamente bem, né? Depois você vende aqui as 7 unidades aqui no final, ó. Se você quiser ficar com 1 ou 2 unidades para você, né? Tem que fazer o estudo aí, né? De receita versus despesas. Eventualmente você quer ficar com uma unidade. Muitos incorporadores ficam com unidades, né? Não pegam o dinheiro, né? O recurso. Eles querem a sua rentabilidade em imóvel, né? Cada um tem a sua estratégia de atuação, tá? Aqui só um modelo de casa, tá? Por isso que eu não coloquei aqui casa duplex 2. Para você que está habituado a acompanhar o nosso canal, você já deve ter visto que o processo aqui nosso ele abrange toda a estrutura de custo e de receita, né? Tributando aqui o que é tributado em nota, em faturamento, perdão, né? E o que é tributado sobre lucro, né? Então a gente gera aqui 2 resultados no lucro presumido, né? Que tem 2 momentos de tributação, um sobre receita e outro momento sobre lucro. E aqui no RET tem só um momento de tributação, né? Todo ele incidente sobre carga tributária, todo incidente sobre faturamento. Custo do terreno informado aqui pelo cliente, 1.500.000. Então a gente tem aí o ITBI, tá? Mas sem comissão de corretagem, tá? A priori, tá? Esse terreno veio direto, sem intermediação de corretor, tá? Aqui o orçamento executivo, planejamento, esse centro de custos aqui, ó, corporação, né? O cartório, né? Registro do cartório da corporação, consultorias, como estudo de viabilidade, né? O plano de gerenciamento, o orçamento executivo, que é a parte mais cara, né? E o registro no cartório também custa um certo valor. Eu coloquei como 1%, tá? É suficiente, né? Esses 100 mil são suficientes para cobrir tudo isso aqui. Tá? Publicidade, propaganda, 0,5%. Tá? 48 mil pode parecer muito, mas eventualmente não é, porque você pode fazer a divulgação desse empreendimento para todo o Brasil e até mesmo para o exterior. Nessa região lá tem muito estrangeiro que compra imóvel lá. Então você pode fazer um impulsionamento digital aí, né? Eu acho que 48 mil são suficientes. Tá? É muito, não parece, mas a publicidade tradicional, em revista, jornal, além dela ter um alcance muito limitado, ela custa muito mais do que isso. Né? Aqui então nós temos a construção do edifício, a gente orçou o edifício, né? O empreendimento está aqui. Aqui a gente corrige, né? Ao longo do tempo de obra. Temos aqui um custo de administração, né? Isso aqui cobre o custo do engenheiro civil, né? Cobre um custo aí de gerenciamento do contrato, né? No âmbito ali de taxas, né? A serem pagas, né? Administração da carteira de recebíveis, né? Você nunca tem aí, a sua obra não custa só custo direto, né? Tijolo, brita, areia, né? Mão de obra, ela tem um custo indireto aí envolvido, né? Isso aqui nós não estamos citando ainda os custos com financiamento, né? Que é taxa, juros sobre empréstimo na PJ, né? No âmbito do apoio à produção da Caixa. Mas esse aqui é um tipo de empreendimento que é perfeitamente passível de se enquadrar no programa Apoio à Produção do banco. Né? Algumas empresas já têm GERIC, outras não. Nós fazemos aqui o estudo de viabilidade para obtenção do GERIC e do empreendimento a ser encaixado no âmbito do GERIC. Né? Toda a viabilidade técnica, econômica, mercadológica, financeira, preenchimento da FRE. Né? Mas, como eu digo sempre nos outros vídeos aqui do canal, não dê nenhum passo além, né, antes de você fazer o estudo de viabilidade, né? Senão você pode eventualmente gastar um volume de dinheiro muito grande com projeto, com registro no cartório, sem saber se é viável ou não. A gente só gasta o dinheiro com projeto, o sinal para aquisição do terreno, para registro de corporação, quando você sabe que o empreendimento é viável. Né? Então, a primeira coisa que você faz é o estudo de viabilidade, da mesma forma que você está vendo aqui, sem custo financeiro de banco, sem financiamento, a incorporação mesmo de fato, né? Ou seja, valor de venda comparado com o custo de produção, mais os indiretos, né? Se isso aí der positivo, todo o resto você consegue ajeitar também, né? com resultado positivo, tá? Acima do resultado que gera-se, né? Nesse estudo aqui seco, vou chamar de estudo seco, cru, né? Estudo do negócio mesmo, né, em si, né,
do core business, né? Depois você faz a inserção do player, né? Do participante financeiro, do intermediário financeiro, ou de investidores, ou, né, de uma outra forma de estruturação de negócio aí que você julgar viável e adequada para a sua realidade, né? Venda antecipada, à vista, com desconto, né? Financiamento com capital próprio, né? Parcelamento em mais vezes aí do que o prazo de obra, né? Enfim, existe uma infinidade de arranjos de funding, né? Cada empresário deve dimensionar aí conforme a sua capacidade, a sua expertise e o seu âmbito de negócio, né? O seu ciclo de negócio. Né? Que resultados então financeiros, ó, batendo o RET com o presumido, ó, 2 milhões e 54 mil, resultado econômico, financeiro, meio dinheiro, né, moeda, 2 milhões e 54. Vamos partir aqui para a tributação da SPE aqui, ó. Na tributação aqui no RET, ó, você vê aqui que você tem um ganho aqui de 274 mil, né, pela opção, né, em função da opção pelo RET. Eu não vou entrar aqui no âmbito do lucro presumido, ó, vou entrar direto aqui na viabilidade aqui pelo RET. Tá, valor presente líquido aqui de 885 mil, ó. Positivo e muito positivo, né? Considerando uma taxa de retorno aqui de mínima de atratividade de 29,25, né? Selic está em 13,75. Se você considerar só a Selic, esse empreendimento aqui te retorna 1.441.000 a mais do que a rentabilidade proporcionada lá pelo Tesouro Direto, que tem, é o chamado Tesouro Selic, né? Ok? A gente trabalha com outra taxa aqui, né? Uma taxa mínima de atratividade, que é uma composição, né? Uma somatória da taxa livre de risco, que é a que o banco te dá, né? Que é a Selic ou CDI, hoje em 13,75, né? 13,75, né? E essa aqui gira um pouquinho menos, ó. Né? Então você compõe, né? A Selic mais uma taxa de juro real que você quer, mais uma remuneração pelo risco, tem mais um spread aí, você tem que colocar aí como rentabilização mesmo máxima, né, a chamada otimização do capital investido, né? Aqui, ó, 80%, 79,99% de retorno sobre o capital próprio. Isso aqui é para construção e venda. Tá? O cenário desse aqui, o mercado lá muito bacana, né, um valor alto, quem compra tem dinheiro, né, uma rentabilização mensal aqui de 5,42, ó. Né? Quando você compara com o banco, ó, o banco te dá, né, lá no CDI, lá, paga 100% do CDI, né, 13,75, 100% da CDI, o banco te dá 1,15% aqui, ó, isso aqui é bruto, né, você tem que tributar ele ainda, né, dependendo do prazo aí, ó, são várias faixas de tributação. Se você manter com mais de 2 anos, né, a tributação cai para 15%. Se você sacar em 6 meses, né, antes de 6 meses são 22,5%. Se considerar a média do prazo, mesmo prazo desse empreendimento aqui, 12 meses, né, a tributação seria de, a mais de 12 meses, seria de 20%. A tabela regressiva do imposto de renda para investimento em renda fixa. Então você tem aqui quase 80%, praticamente 80% de rentabilidade sobre o capital próprio nesse cenário de venda aqui, ó. Esse empreendimento está te entregando um alfa. Alfa é a diferença da rentabilidade do empreendimento com o mercado financeiro. Está te entregando aqui quase 3 vezes do que o mercado financeiro te entrega, né? Quando eu falo mercado financeiro, eu estou falando de poupança, tá? CDI, LCI, né? CDB, esses produtos que o banco te oferece, e Tesouro Direto também, né? Que o Secretaria do Tesouro Nacional opera aí para pessoa física, né? Então você tem aqui, ó, em termos de percentual, 581% da Selic, 584% do CDI. Aqui você já pode ganhar aqui um determinado investidor, ó, simplesmente mostrando esse número para ele. Ó. Me dá aí 1 milhão, vou investir no empreendimento imobiliário, vou vender e te retorno o capital. Corrigido a, por exemplo, você fica com 50% dessa remuneração aqui e o investidor fica com 50%, cada um aí fica com 200 né? Cada um aí fica com 292% do CDI, né? O banco te oferece aí 100, 110%, né? Você vai oferecer quase 3 vezes mais, né, para o investidor imobiliário. Quer quantificar a cota? Né? Esse empreendimento aqui custa 4.855.000, quase 5 milhões para ser produzido, só custo de obra, tá? Mais o terreno. Você tem aqui, ó, 4.885 mais 1,5 milhão, que é o terreno. Estou desconsiderando
ITBI, tá? Nós temos 5 milhões aqui, ó, 5 milhões e 35 mil. Né? Desse total de 5 milhões e 35, se você vender, performar esse cenário de vendas que está ali, ó, você precisa só não, né? É um volume considerável de dinheiro, mas você precisa, comparativamente ao volume total de recursos para implementar a obra, né, o empreendimento, da metade praticamente. Ó, né? Vamos considerar que você vende aqui mais unidades, ó, com velocidade maior, vende 12 aqui, ó, né, 4, né, a mais, né, e aqui você tira as 4, ficam 3 para final, ó, um cenário passível de ser oferido, de ser performado aí com certa facilidade. Olha para onde que isso aqui vai, ó. O retorno 10% ao mês, né? O banco te dá 1,15, né? Olha o retorno sobre o capital próprio, 172%. Olha o retorno sobre o CDI, 1.259% do CDI. A necessidade de capital próprio, ela cai a metade do que era antes, 1.277.000. Isso aqui, se você juntar um grupo de amigos aí, ó, os friends, né, investidores, ó, 5 colegas aí, ó, familiares, amigos, sócios, né, 280 mil cada um, né, para oferir uma rentabilidade aí sobre 280, ó, de 172% nesse cenário aqui, ó, tá? Empreendimento muito viável, tá? Nesse cenário aqui, tá? Aqui, agora eu fiz aqui com essa simulação de velocidade de vendas aqui, eu coloquei aqui um cenário normal, otimizado. Tá? Um pouquinho, eu acelerei a velocidade de vendas, mas muito passível de ocorrer. Tem gente que vende tudo antes de começar. Né? Mas lembrando que esse estudo aqui ele foi feito, ele precisa ser apurado, tá? Se o empreendedor, a partir desse ponto aqui, resolver seguir, não, eu quero seguir. Né? Aí ele contrata, de fato, o projeto. A gente faz aqui o projeto, aprova na municipalidade, faz os cálculos estruturais, o elétrico, hidráulico, né? Viabiliza tecnicamente a parte de projetos. Né? A gente viabiliza aqui tabela de vendas, o marketing, tá, para venda e captação de investidores Brasil afora. Né, a gente faz aqui o estudo, o memorial de incorporação, né, para você obter o RI, começar a vender na planta. Né, a gente faz o cálculo da BNT, faz o orçamento detalhado de obra com listas de materiais, para você cotar em 5 fornecedores de uma vez, né? Cotar carga de tijolo, você vai em 5 fornecedores, quem te der a opção melhor de preço, frete e forma de pagamento e qualidade, você opta por ele, né? Só aí nessa brincadeira você economiza os 10% na sua obra, né? Com investimento no chamado orçamento executivo. Tá? Se não me engano, esse aqui já é o 4º empreendimento que eu analiso aqui para o estado da Bahia. Tá? Todos eles em áreas turísticas de grande apelo, Maraú, a região metropolitana de Salvador. Esse aqui já fiz no interior do estado da Bahia. Esse aqui é na região metropolitana de Salvador, entre Salvador e Camaçari. Uma região muito bacana, muito bonita. Né? Muita gente tem dinheiro para comprar imóvel e quer comprar nessa região. Ok, pessoal?